Pois é, e no Rio de Janeiro, uma situação semelhante à da Cracolândia de São Paulo expôs o extremo abandono numa das rodovias mais importantes da cidade. Dezenas de usuários de crack se concentram em um trecho da Avenida Brasil, na zona norte da cidade, colocando em risco suas próprias vidas e também as de motoristas que passam ali naquele local. O nosso repórter Pedro Neville tem as informações para a gente. A gente sabe, né, Pedro, diversas ações da Prefeitura já foram feitas nessa região ao longo dos anos. Qual é a situação agora? Sim, várias nos últimos anos, né, Elô? Bom dia para você, para a Aline, para todo mundo que acompanha a Globo News. É rotina, todo mundo que passa aqui na Avenida Brasil de carro. A gente está falando de uma das principais, se não a principal via expressa da cidade. Liga o centro do Rio, a Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense. Todo mundo que passa de carro encontra grupos, principalmente ali perto da região da comunidade Parque União, na Zona Norte, ali na Maré, no Complexo da Maré, grupos improvisando moradias, vivendo ali em situações complicadíssimas. Isso ao longo dos últimos anos, quer dizer, de vez em quando, recentemente a polícia fez operações, tentou levá-los para abrigos, enfim, não adiantou porque eles voltam e nesse momento, nos últimos meses, está aumentando a Cracolândia por ali, assim como tem em São Paulo, por aqui também são vários polos, também chamados de Cracolândia. O Anderson Salles passou 2 dias na semana passada monitorando aquela situação, filmando, registrando cenas que a gente vai mostrar agora. O Anderson, que inclusive está aqui comigo, a gente vai ver a matéria e depois a gente volta para conversar mais um pouco. As moradias improvisadas ficam às margens de uma das principais vias expressas do Rio, a Avenida Brasil. Debaixo das lonas e dos tecidos, há móveis e até gatos de luz. Os usuários de crack passam dia e noite circulando por ali. Veja que alguns separam copos plásticos onde parecem consumir a droga e demonstram irritação quando percebem que estão sendo filmados. Moradores de bairros vizinhos dizem que a sensação de insegurança vem crescendo nos últimos meses, assim como a quantidade de usuários de drogas na região. Minha prima, ao voltar de uma festa à noite, foi assaltada por 2 cracudos. Levaram o celular, a carteira dela, tudo. Usam faca, objetos cortantes. Assim, eles ameaçam mesmo. Chegam a ameaçar para fazer o roubo. E nem sempre estão sozinhos, sempre estão com 1 ou mais pessoas. Esse rapaz diz que os motoristas de ônibus muitas vezes não aceitam parar nos pontos onde ficam os usuários de crack, por medo de invasões. Eles invadem o ônibus mesmo, eles correm atrás. Dependendo do tipo de bolsa que você tiver, eles vão em cima também. Há também o constante risco de atropelamentos. Atravessa como se estivesse passando aqui sem carro nenhum. Os ônibus são obrigados a parar para não acontecer acidentes, os carros. E agora, como ainda está continuando a obra do BRT, eles ficam ali mesmo debaixo da passarela, dormem ali, passam ali, às vezes tacam pedra, ameaçam, se os carros não pararem para eles passarem, porque eles acham que são o dono da pista. Nos últimos anos, a presença dos usuários de crack virou rotina nas proximidades da comunidade Parque União, na zona norte do Rio. Apesar das operações dos assistentes sociais e da polícia para retirá-los dali, algumas vezes com internações forçadas para combater o vício, como aconteceu em 2013, os dependentes químicos reaparecem e reocupam os espaços. Segundo moradores, recentemente, a presença das autoridades está menor. Antes das Olimpíadas, eles fizeram uma limpa, sumiram tudo. Depois que acabou a Olimpíada, a Copa do Mundo, voltou tudo novamente, voltou pior. O lixamento foi diminuindo, o pessoal ficou sem vergonha de fazer uso da droga nas ruas, não respeitam mais ninguém. Sem dúvida, o poder público tem a necessidade de enfrentar esse problema e é bom que se pense numa solução estruturada para isso, envolvendo o executivo municipal, o executivo estadual. Agora, que se tenha consciência de que aquelas pessoas que lá estão não estão voluntariamente e estão por uma condição de necessidade e de profunda vulnerabilidade social. Entrar com um policiamento militarizado e violento, como as cenas que nós vimos em São Paulo, eu acho que não colabora para a solução desse problema. Em São Paulo, mais de 900 policiais tomaram a região conhecida como Cracolândia no último domingo e destruíram as 30 barracas que eram usadas para vender a droga. Mas de lá para cá, os dependentes passaram a ocupar outras ruas próximas de onde eles foram expulsos.
o uso da força policial dividiu opiniões entre especialistas. Nós achamos essa intervenção bastante brutal, ela viola qualquer princípio, inclusive o princípio da liberdade e o direito de ir e vir dos usuários. Não permitir a instalação dos barracos, não permitir a condição de cobertura de lonas, onde o tráfico pudesse fazer a utilização embaixo. Então, essas condições, o território ser cuidado também, dos territórios ser revitalizado, é importante. E olha os cachorros chegando. Olha, Elô, Aline, a gente procurou a Secretaria Municipal de Assistência Social, agora pela manhã eles disseram que vão fazer uma entrevista, vão dar uma entrevista para a gente para esclarecer sobre essa situação de abandono aqui na Avenida Brasil, pessoas morando, como a gente viu aí, em barracas improvisadas, correndo risco de vida pelo atropelamento, também provocando acidentes, enfim, uma situação que não pode ficar ali, né, do jeito que está. Agora, eu converso agora com Francisco Inácio, ele é pesquisador da Fiocruz, um dos maiores estudiosos do Brasil em relação a crack. Francisco, bom dia. Bom dia. Francisco conduziu uma pesquisa em 2013 que constatou que nas capitais, em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal, são 370 mil usuários de crack. Aline e Elô. Te pergunto, Francisco, lá em São Paulo a prefeitura tentou fazer uma internação compulsória, a justiça não aceitou. O que você acha sobre isso? Adianta a internação compulsória? Bom dia. Bom dia. A internação compulsória, do ponto de vista clínico, de pessoas bastante adoecidas clinicamente, ela pode ter indicação, mas sempre para emergências. A internação compulsória para tratamento de dependência química, ela não só não é efetiva, como há uma declaração de todos os organismos da ONU mostrando que ela é contraproducente. Pois é, o que é efetivo então? Existe um passo a passo nessa situação tão complexa? Há um passo a passo do que fazer? Eu acho que sim, olha, do ponto de vista da segurança pública, a chave é a ação com inteligência, é pegar a passagem entre a pasta de coca e a pedra de crack e não apreender o varejista, porque isso enche as penitenciárias sem nenhuma efetividade, como já foi mostrado por vários estudos de criminologia nos Estados Unidos. E em relação à saúde pública? Em relação à saúde pública, a primeira coisa é priorizar a saúde das pessoas, saúde clínica. As pessoas têm muita doença respiratória, problemas gravíssimos na boca, feridas pelo corpo. Uma vez que isso seja resolvido, chamar os pares e profissionais de saúde para os locais em que as pessoas estão. Os pares podem ser ex-usuários, lideranças comunitárias, lideranças religiosas, além dos profissionais de saúde. Essas pessoas, uma vez que sejam respeitadas, estabeleçam um diálogo com as pessoas, têm condição de levar essas pessoas inicialmente para um tratamento emergencial, de preferência criando condições para que essas pessoas dialoguem com o profissional de saúde e aí sim engajem no tratamento para a dependência química de longo prazo. Será sempre de longo prazo. Não existe uma alternativa que em menos de 3 a 6 meses de fato consiga ressocializar uma pessoa nessa situação. Deixa eu te perguntar também da minha parte, Elô, Aline. A pesquisa também constatou que 80% dos usuários têm interesse em parar, largar o vício. Nesse caso, uma vez que a internação compulsória não é a saída, o que a prefeitura deveria fazer? Criar um ambiente para isso? Não há esse tipo de ambiente nas capitais do Brasil? Eu acho que as pessoas manifestaram muito explicitamente o desejo de serem assistidas, o que nem sempre coincide com a visão dos técnicos de que de assistência é entrar direto em tratamento para a dependência química. Às vezes a assistência é oferecer um banho, é oferecer comida. Eu atuei durante 18 anos num programa para moradores de rua ligado à Arquidiocese e muitas vezes a grande estratégia é acolher as pessoas de forma não discriminatória, oferecer um prato de comida, oferecer um banho, para que aí sim as pessoas tenham condição de demandar cuidados de saúde especializados. Muito obrigado então pela sua atenção. E Elô,
Obrigada, Pedro. A você é o nosso entrevistado. A imagem ficou um pouco digitalizada, a transmissão via internet, mas eu acho que a informação chegou e o recado importante é esse, Pedro. Tem que ser uma política pública de longo prazo, o problema é complexo, é um problema no Brasil inteiro e o que sempre atrapalha é a política, porque quem chega não quer absorver nada da gestão anterior e aí a gente tem esse problema sendo alongado ao longo dos tempos. Aqui em São Paulo, a Cracolândia já é um problema há 3 décadas. A gente volta aqui para a capital paulista. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.